Bom, na amamentação a gente já falou também bastante que essa questão do vínculo, que essa questão dos benefícios do aleitamento, né? Mas vamos só dar uma reforçada, assim, do por que você acha que as mães... Você já falou que muitas vezes a amamentação está relacionada com o seu relacionamento lá atrás, antes de gestar, e do apoio do marido, né? Durante a gestação. Por que você acha que muitas mães desistem de amamentar, mesmo sabendo os benefícios? Tem vezes que é por falta de conhecimento, de fato, ou no primeiro desafio já quer deixar pro lado. E também, principalmente, as mães que querem muito e de fato fazem de tudo e mais um pouco e não conseguem. Como lidar com essa frustração de não conseguir? Porque também hoje em dia eu vejo que tem um julgamento muito forte para aquela mãe que não amamentou. Tipo, nossa, mas você nem tentou? Ah, mas você podia, né? Ah, mas já quis dar fórmula. E às vezes a mulher, tipo, chegou no limite dela e fez o máximo dela, né? Não é o máximo de todas as opções, esgotou todas as opções, porque às vezes é o possível. Aí acho que nesse caso também... Gente, maternidade é tudo, né? Tudo é ideal e é o possível. Não tem como sair desses dois pontos. Mas fala um pouquinho desse ponto, que eu acho que é bem importante na amamentação. E nisso, assim, do que é possível, eu falo, assim, um dos temas que às vezes a gente traz é a questão das avós, né? Sim. E eu falo muito isso, assim, né? Que às vezes as gerações anteriores à nossa vão chegar e vão falar assim, nossa, mas na minha época não tinha nada disso, né? Quanta frescura E não sei o quê. E aí eu gosto de trazer sempre essa parte histórica por isso mesmo. Perfeito. Realmente não tinha, porque era outra realidade, né? Eram outras cobranças, era um outro movimento. E aí nessa parte da amamentação costuma ser também um dos temas que tem bastante essa dificuldade, às vezes com gerações anteriores. Sim. Né? Então, o que acontece? Assim, quando a gente pensa na amamentação, eu falo que da parte emocional é um dos processos também difíceis, né? Porque exige da mulher uma doação, né, e uma disponibilidade que é muito complicada. Perfeito. Né? E tem várias questões que vão impactar. Então, de novo, tem a parte fisiológica, né? Às vezes tem uma mastite, às vezes machuca, tem um ferimento, enfim, várias questões. Mas tem também a parte emocional, né? E que vai depender, então, de vários fatores que eu tenho ali ao redor, né? Então, se eu tenho rede de apoio, se eu não tenho, né? Se eu tenho pessoas que me incentivam, né? E que ajudam, que estão ali disponíveis. Então, a privação de sono, o começo, né? O bebê não tem um padrão, tem o que a gente fala, né? A sucção não nutritiva. Então, tem horas que o bebê vai estar no peito. Seu peito de chupeta, tira esse menino do peito. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, e agora, né? Então, tem várias coisas assim, e exige da mulher uma disponibilidade que é muito difícil, né? E aí a rede de apoio para a amamentação é uma das coisas que vai contar bastante, né? Com certeza. Então, a gente fala assim que a rede de apoio ela tem que fazer o que a gente chama de holding, que é um abraço mesmo, né? Então, quando o bebê nasce, as pessoas querem olhar para o bebê e a mulher fica ali de escanteio, né? E a gente fala que nesse comecinho, especialmente nos 3 primeiros meses, você tem que cuidar da mãe para que ela tenha condições de cuidar dessa criança. Então, é muito difícil eu amamentar se eu não comi, né? Eu dar banho se eu mesma não tô conseguindo tomar um banho direito. Eu ninar uma criança se eu tô 3, 4 noites sem dormir, né? E a amamentação, isso conta muito, né? Eu falo que, assim, a gente tem que nem a Luísa falou, né, de pôr na balança. Sim. Né? Então, a gente tem que pôr na balança. E a amamentação, a parte emocional é muito delicada, né? Sim. E eu tive, assim, Carol, um start, uma vez que eu fui fazer uma campanha do Augusto Dourado. Tá. E eu pedi nos grupos relatos de amamentação para poder compartilhar, para poder postar e tudo. E eu conhecia a história das pacientes, né, das participantes, e eu vi que poucas chegavam, assim, né? E às vezes eu pensava, poxa, mas aquela lá teve uma história tão bacana, assim, de superação, né? Fiz translactação, que é tipo, era sondinha, tudo tal. E ela não compartilhou, e aí eu fui
chamando algumas no particular para tentar entender. E aí que eu vi que quem mandou foram as pessoas que tinham tido um aleitamento exclusivo de sucesso, né? Então, que tinham ficado só no peito por 6 meses. Mas espera, as outras também são histórias de amamentação, né? A gente também precisa falar sobre elas. Então, aquela que ficou em aleitamento misto, que dava fórmula e o peito, eu também preciso compartilhar, né? E aí me deu um pouco esse start, assim, sabe? Uma virada de chave de falar, não, tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar, né? Então, assim, eu falo que o emocional não é só qual o alimento que eu tô oferecendo, mas como. Então, por mais que fisiologicamente tenha inúmeros benefícios, não adianta eu ter uma mãe que está amamentando exclusivo, mas que emocionalmente aquilo não tá bacana para ela, né? Eu tenho mães que falam assim, cada vez que eu penso em amamentar, me dá desespero, me dá crise de ansiedade, né? Então, assim, não é amamentar a qualquer custo, né? E isso a gente também trabalha no grupo. Qual que é o teu limite, né? E a possibilidade de repensar suas escolhas. Então, não é porque você fez uma escolha antes, né? Então, antes de falar, eu quero tal parto, eu quero amamentar até tanto tempo, eu não quero dar chupeta, eu não quero dar mamadeira. Tá, na teoria, é o que a gente falou, sou uma ótima mãe até ter filho, mas e na prática? Perfeito. Se na prática aquilo que você teve de expectativa não tá funcionando, vamos repensar. Tá né? tudo bem repensar, né? Exatamente. E aí, e essa culpa? O que você sugere para as mães? Porque eu tenho algumas colegas que não conseguiram amamentar e, cara, elas falam com dor, como se elas tivessem sido menos mãe, porque, não conseguia amamentar e aí eu tive que dar fórmula porque eu tava esgotada, tava no meu limite, com a fórmula pelo menos meu marido conseguia revisar comigo à noite, porque isso é uma realidade, às vezes, de muitas mães que voltam a trabalhar cedo. Ou, enfim, N opções disso acontecer. E, às vezes, até tinha leite, ou tinha pouco, aí ficou com medo porque o bebê não ganhou o peso que precisava naquele mês, e aí fica com receio, enfim. O que você pode dizer para essas mães para dar um acolhimento, para ajudar elas a ressignificarem talvez um pouco isso, porque é dolorido também, e a sociedade também critica muito, sabe? Às vezes, ou o leite secou porque passou um nervoso que não tinha a ver com o filho, mas que acabou vivendo uma situação... Existem N situações que podem acometer, né? Atrapalhar a amamentação exclusiva. Como que você pode ajudar um pouquinho essas mães? Geralmente, assim, é uma situação que a gente vai justamente olhar o contexto. Perfeito. Eu sempre falo de contexto. Por quê? Porque, às vezes, assim, duas pacientes, elas podem chegar para mim com uma questão muito parecida. Mas o contexto que cada uma está vivendo faz toda a diferença para a gente conduzir dali para frente, né? Então, a gente vai sempre olhar esse contexto. E acho que uma das coisas que às vezes traz essa sensação de culpa também é justamente toda essa construção que a gente vai tendo, né? Então, como se o meu corpo não fosse capaz, como se não fosse potente. Mas também a questão do vínculo, né? Quando a gente fala do aleitamento, e é isso que eu falo que a própria campanha da Gosto Dourado é uma campanha que a gente tem que ter muito cuidado na nossa comunicação. A gente vai falar muito da questão do vínculo. Mas na prática, é isso que a gente estava falando. Nem sempre a amamentação vai promover um vínculo saudável, né? E dá, às vezes, a entender de que, então a pessoa que dá mamadeira não vincula. Exato. Né? E não, né? Se emocionalmente aquele processo não tá bacana, às vezes eu vou vincular muito mais com o meu bebê se eu entrar com complemento, né? E não precisa ser extremo. Né? Até a Gi conta, né, no episódio com ela também, que ela fala, eu fiz o desmame noturno, né? Para mim já foi bacana, já funcionou bem, né? Então é justamente da gente ir fazendo esses ajustes, né? Então, de repente não vai ficar no aleitamento exclusivo, mas consegue um misto, né? É o que eu falo.
Tem o ideal e tem o que é possível. Na sua realidade, qual que é o melhor que a gente consegue chegar, né? Ah, eu não consigo exclusivo. Beleza, um misto. De repente, é uma opção, né? Vamos trabalhar essa opção, vamos ver o que dá para fazer com ela, né? Porque vai depender de vários fatores, né? Não é só colocar no peito. Tem rede de apoio, não tem, né? Tá bacana no relacionamento conjugal, não tá? Como que tá a minha relação com a minha própria mãe, a minha relação com o meu próprio corpo, a minha relação com a sexualidade, né? Então são várias coisas que vão impactar também na questão da amamentação e tudo isso entra na conta, né? Quando a gente pega essa mulher que está se sentindo culpada, que não conseguiu, que está triste, a gente olha para tudo isso, né? A gente fala, você fez o melhor que foi possível nas condições que você tem. Acho que é sobre a mulher reconhecer todo o contexto, todos os desafios que ela enfrentou e se acolher, né, Dri? Ter essa, porque às vezes a gente... Uma coisa que eu gosto de falar para algumas pessoas, quando tá passando por uma dificuldade, é assim: o que você falaria se uma amiga sua tivesse passando por isso que você tá passando, exatamente por isso? Você falaria que você é péssima mesmo, que é muito culpada? Provavelmente não. Eu gosto muito de fazer essa comparação, porque quando a gente fala pensando para uma amiga, a gente provavelmente ia acolher, ia mostrar, nossa, mas olha, mas você tá passando por isso, você passou por isso, olha que desafio, você conseguiu no máximo que deu, tudo bem, você vai conseguir criar um vínculo, não sei o quê. A gente, enfim, iria acolher, ia dar um ombro, ia... Aí quando é com a gente, é só chibatada, né? Sim. Então, mulher, pensa talvez sobre essa ótica, porque quando a gente pensa pro outro, a gente tem muito mais compaixão, a gente é muito mais acolhedora, a gente ama muito mais. Aí quando é com a gente, a autopiedade vai lá pra conchinchina, né? Sim, é verdade. Literalmente. Então, eu acho que isso de ver o contexto faz toda a diferença pra gente conseguir, não é um recorte, né? É o global ali que realmente não funcionou.